Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Wilder Salles e nós vamos estudar hoje aqui a palavra de Deus, o milagre da multiplicação do azeite, um texto bem conhecido lá de 2 Reis, capítulo 4, onde o azeite ele é multiplicado e esse milagre tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Clica aqui no botão embaixo, inscrever-se, ative o sininho das notificações. Sempre que sair um vídeo novo, você vai receber, tá bom? E se já gostou desse tema, eu quero te pedir também para deixar o seu like. Clica aqui no botão gostei. Isso ajuda o YouTube a indicar esse vídeo para mais pessoas e mais vidas serem alcançadas com a palavra de Deus. Vamos meditar então na palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia? Se você também não tem, eu vou colocar na tela aí o texto, tá bom? Nosso tema de hoje aqui é o milagre da multiplicação do azeite. Está em 2 Reis, capítulo 4, e eu vou colocar na tela. Nós vamos meditar aqui em versículo por versículo, amém? Vamos lá. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Vamos meditar aqui já, porque já temos aqui uma lição nesse primeiro versículo, tá bom? E eu quero colocar para você na tela. Mesmo o marido dessa mulher, servindo a Deus, deixou a sua família com um grande problema de dívidas. E é a pura verdade isso. Ele era um servo do Senhor, ele tinha um temor de Deus, mas ele deixou muitas dívidas. E quando ele morreu, a ponto de os credores querem levar seus filhos como escravos. Então, aprendemos aqui uma grande lição, que não basta apenas termos o temor de Deus, devemos andar honestamente, devemos fazer as coisas corretamente aqui nessa terra, para não termos problemas e nem nossa família ter problema. Amém? Então fica aqui um primeiro entendimento aqui desse versículo primeiro. E vamos continuar lendo aqui. Versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Olha que interessante. Nós sempre temos esse costume de achar que não temos nada, que o que a gente tem é muito pouco, é insignificante. Mas nós precisamos entender que Deus, ele, quando olha para as nossas vidas, ele vê em nós potencial. Ele vê em você, meu irmão, potencial. Ele vê em você, minha irmã, potencial. Então, o pouco que você tem, com Deus se torna muito. E foi exatamente o que eu coloquei aqui. Sempre achamos que não temos nada, mas o nosso pouco com o poder de Deus se torna muito. E é isso que eu queria que você observasse nesse versículo. Ela achou que o pouquinho de azeite que ela tinha era muito pouco, mas para Deus era o suficiente para acontecer o milagre. Glória a Deus. Você está conseguindo entender? Em nome de Jesus. Nós já vamos continuar aqui, mas esse vídeo aqui ele foi a sugestão de um inscrito, tá bom? Ele pediu aqui como sugestão esse vídeo e nós estamos gravando aqui e compartilhando com você esse entendimento. Se você também tiver uma sugestão para vídeo, você pode colocar aqui nos comentários, tá? Se for possível, eu vou gravar. É muitas sugestões, muitas pessoas pedem vídeo, mas se for possível, eu vou estar gravando aqui e a sua sugestão pode virar um vídeo aqui no canal. Mas vamos continuar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora para o versículo 3. Diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muita. Então o profeta viu a situação daquela mulher e deu uma instrução para ela. E nós temos que estar atento, meu irmão, à instrução que vem de Deus. Olha, pede vasilha emprestada, mas pede muitas. Ou seja, pegue bastante, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre. E foi o que ela fez. Ela foi pedir emprestado, ela foi lá nos seus vizinhos e pediu: olha, me presta vasilhas, né? Assim sendo bem tranquilo na explicação. E aí continua aqui, eu quero colocar para você o entendimento. Crie uma rede de relacionamentos e não tenha medo de pedir ajuda. Exatamente. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque quando ela foi pedir emprestado vasilhas, ela conhecia pessoas, ela tinha relacionamento com pessoas. Se ela não tivesse aonde pedir emprestado, o milagre não iria acontecer.
O milagre da multiplicação não iria acontecer. Então, ela tinha uma rede de relacionamentos. E eu quero trazer isso para nossa vida atual aqui mesmo, nossos dias atuais. Nós temos que ter uma rede de relacionamentos. Você precisa se relacionar com pessoas, conhecer pessoas, né? Fazer amizade com pessoas, claro, de Deus, pessoas que venham acrescentar no seu crescimento espiritual. Ninguém vence sozinho. Entenda isso. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, mas eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo. Sim, mas Deus ele usa pessoas. Deus ele usa pessoas, ele faz milagre através de pessoas. E ele pode colocar pessoas no seu caminho para também te ajudar e para que você venha alcançar o seu milagre. Pois foi isso que aquela mulher alcançou. Deus colocou ali pessoas que emprestaram vasilhas para ela e ela conseguiu então cumprir a direção de Deus para que o milagre acontecesse na vida dela. Amém? Mas vamos continuar o texto em nome de Jesus. E foi o que ela fez. Versículo 4. E ele continuou dando instrução. Depois entre em sua casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Olha que interessante. Então Eliseu mandou falar, pegue o azeite, derrama nas vasilhas e separe aquelas que estiverem cheias. E foi o que ela fez. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, e eu quero compartilhar com você essa revelação, é essa parte aqui, ó. Feche a porta. Ou seja, faça em secreto. Faça de uma forma secreta. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Ninguém precisa ver o que você está fazendo. E é exatamente o que nós temos que fazer, meu irmão. E eu coloquei aqui, eu quero ler para você. Precisamos fechar a porta espiritual. Fazer para Deus no secreto. E o Senhor, no secreto, vai nos abençoar. Deu para você entender? Faça em secreto. Às vezes Deus te dá uma direção e você fala para todo mundo. Não, faça primeiro. Obedeça a Deus primeiro. Deixe as coisas acontecer. Faça em secreto, né? Feche a porta espiritual. Fechar a porta espiritual é você fechar a porta, meu irmão, para as brechas do inimigo, para as ciladas do inimigo que ele tenta contra a sua vida. Então feche todas as portas e faça em secreto. Deus está vendo o que você faz em secreto e ele vai te honrar. Jesus ele também declarou um texto. Eu quero colocar para você aqui uma referência bíblica. Mateus 6, versículo 6, assim, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, olha aí, novamente, e feche a porta. E ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Deu para você entender? Então, novamente aqui, ó, fecha a porta, faça no secreto. Foi o que Eliseu falou para a mulher. Mulher, fecha a porta, vai enchendo as vasilhas e vai separando a que estiver cheia. Ou seja, faça em secreto. Tem coisas que você tem que fazer em secreto, com Deus. Talvez aquela oração de madrugada, aquele jejum que ninguém sabe, aquela campanha, aquele propósito que você precisa fazer, mas Deus vai te honrar por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então o texto. Agora, versículo 5 diz assim: depois disso ela foi embora, fechou-se em casa, né, obedeceu, com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Ela começou então a fazer a direção que o profeta tinha dado para a vida dela. E eu quero colocar a anotação. Precisamos obedecer à direção de Deus, mesmo que a gente não entenda o que vai acontecer. Por que eu estou te falando isso? Porque ela não sabia que as vasilhas iam se encher. Mas ela entendeu que obedecendo à direção, o milagre iria acontecer. E é isso que nós temos que fazer. Obedecer à direção de Deus. Não precisa você entender como Deus vai fazer, mas obedeça. Deus te deu uma palavra, Deus falou com você, Deus te deu uma direção. Obedeça, porque você vai ver o milagre. Amém? Vamos continuar. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Olha que interessante. Quando as vasilhas se encheram, ela perguntou: existe mais uma? Não, não tem. Acabou. Então o azeite parou. E aí vem mais uma revelação aqui desse texto. Nosso milagre acontece de acordo com a nossa fé. Pois se a mulher tivesse mais vasilhas, ela teria mais azeite. Deu para você entender? Se ela tivesse mais vasilhas,
ela teria azeite. O que significa isso? O milagre aconteceu de acordo com a fé dela. E no texto você observa que o azeite parou e não cessou. Se ela buscasse mais vasilhas ainda, ela ia conseguir multiplicar mais azeite. Mas ali foi o suficiente para Deus abençoar ela. Então entenda uma coisa, o seu milagre é de acordo com a sua fé. É de acordo com a fé que você tem em Deus, na palavra de Deus. Então foi o que aconteceu com essa mulher. Da mesma forma acontece na nossa vida. Amém? Nós vamos continuar o texto. Versículo 7 diz assim: E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá e venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Meu irmão, olha que milagre maravilhoso. Ela pagou todas as suas dívidas, tudo que ela estava devendo, e viveu do resto, porque o azeite naquela época tinha um valor significativo financeiro. Não era como hoje em dia, né? Naquela época o azeite era bem precioso, como é hoje ainda, mas ele tinha um valor muito grande em relação financeiramente falando. E aí eu quero colocar para você aqui, porque ela foi falar para o profeta e diz assim, ó, a explicação que eu anotei. Sempre peça a instrução do Senhor para a sua vida, pois Deus vai te mostrar a direção certa. Deu para você entender? Sempre peça. Assim que ela terminou de encher as vasilhas com azeite, ela foi até o profeta, ou seja, ela foi pedir a instrução. E agora o que eu faço? E ele falou para ela, ó, vá, vende, paga a sua dívida e viva do resto. Ou seja, sempre peça a instrução do Senhor para a sua vida, pois Deus vai te mostrar a direção certa. E para a gente finalizar aqui, uma última referência à Bíblia sobre esse assunto. Salmos 32:8 diz assim, ó, eu instruir-te-ei e ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? Você crê nisso? Foi o que essa mulher fez. Ela recebeu a instrução, ela obedeceu e Deus cuidou dela. Deus mudou a história dela. Por que Deus mudou? Porque ela iria perder os seus filhos, ela iria perder tudo que ela tinha de precioso naquele momento. Uma mulher viúva e ela iria perder o seu filho. Que situação difícil. Mas Deus mudou a história dela. Por quê? Porque ela foi pedir a instrução de Deus, ali é claro, representada pelo profeta Eliseu, que nós vemos na história. Deu para você entender esse estudo? Eu creio que o Espírito Santo, ele falou ao seu coração e que ele continue falando mais. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, tá bom? Deixa aqui no comentário o que você entendeu e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.